Samuel, 1060 a 1020 a.C., em Israel. Derradeiro juiz em Israel e primeiro grande profeta, desde Moisés. Ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Consagrado a Deus por sua piedosa mãe Ana, foi educado no tabernáculo pelo sacerdote Eli. Era um nazireu, assim chamados aqueles que, desde o nascimento, eram consagrados ao Senhor e seguiam certas disciplinas, como não consumir álcool ou cortar os cabelos. Consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, Ana foi entregue ao sacerdócio ainda pequeno. Constituiu seu ministério na presença de Deus com temor e foi um dos poucos homens do Antigo Testamento a exercer as qualificações de governo por ser juiz e ter autoridade na palavra, por ser profeta e a oficiar ao Senhor por ser sacerdote. Assim como Jesus, Samuel governou, ministrou e santificou. Ungiu Saul e Davi como reis de Israel, vivendo a transição de governo do tempo dos juízes, comunidades não centralizadas para a monarquia em Israel. Homem de comunhão com Deus, exerceu o sacerdócio como sucessor de Eli e seus filhos, que tiveram seus sacerdócios falidos pelo pecado. Samuel foi bem-sucedido em seu chamado por sua dedicação, convicção e obediência, mas não soube disciplinar seus filhos, nem formá-los como sucessores. Palavra de poder. Santidade, limpeza de coração e dedicação ao Senhor. 1 Samuel 3:4. Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este responde: Eis-me aqui. Palavra profética. 1 Samuel 3:19 e 20. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Betseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Desafios: vencer a apostasia e o pecado que o cercava. Não ser contaminado pela negligência daquele que a cobria, o sacerdote Eli. Levantar-se e atender ao chamado de Deus, mesmo sendo incentivado a ser passivo. Não deixar-se ser guiado pelo coração, mas fazer a vontade de Deus sempre. Ter a sabedoria necessária para administrar a crise sacerdotal e governamental da época, não permitindo a descaracterização e dispersão do povo. Atitudes e realizações. Soube ouvir a voz de Deus, 1 Samuel 3:4. Atendeu ao chamado do Senhor por sua formação e desejo pessoal, 1 Samuel 3:10. Desejou ser agradável a Deus e reconhecido pelos homens, 1 Samuel 2:26. Não deixou-se levar pelo coração, percebeu que mais importa agradar a Deus do que a homens, 1 Samuel 16:1. Não deixou-se guiar pela aparência de seu crédito sempre ao que Deus fala, e deu crédito sempre ao que Deus fala, 1 Samuel 16:7. Aprendeu a ser limpo e não ter pendências com ninguém, 1 Samuel 12:1-5. Percorreria toda a terra de Israel, ensinando, repreendendo e direcionando o povo para que voltasse a Deus e entregasse seus propósitos e promessas. Reuniu todo o povo em Mispa, em jejum e oração, e ali os habilitou a vencer os filisteus. Deu fim a 40 anos de domínio e opressão dos filisteus. Foi juiz de Ramá até Betel e Gilgal.
com grande credibilidade entre o povo por sua conduta íntegra. Estabeleceu a obra em Siló, onde ergueu um altar para o Senhor. Criou em Ramá uma escola de profetas, formando jovens na pureza da palavra de Deus e no zelo do Espírito. Foi grande conselheiro e profeta do Senhor. Ungiu Saul a pedido do povo e com a permissão de Deus, e ungiu Davi pela eleição do Senhor.